Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre batalha espiritual. Será que realmente ela existe? Será que realmente nós estamos falando de algo palpável? Algo que realmente existe? Será que existe esse mundo espiritual que tantas pessoas falam, que tantas pessoas desconhecem, que tantas pessoas imaginam? Mas como será que funciona isso? Esse mundo espiritual? E se realmente existe essa batalha espiritual? Então, antes de mais nada, nós temos que nos recorrer à Bíblia e ver o que a palavra de Deus nos diz sobre isso. Então, vamos à palavra. Efésios 6,12. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E por fim, Daniel 10, 12 e 13. E ele prosseguiu: Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Sim, meus amados e minhas amadas, o mundo espiritual existe. Ele é palpável, sim. Ele está ao seu derredor, mesmo que a gente não enxergue, porque nós não enxergamos ele, mas ele está aí. Quando a Bíblia nos diz que o inimigo, ele é como um leão que fica rugindo ao nosso derredor, ela não estava errada, como nada da Bíblia está errada. O mundo espiritual, ele existe sim, e existe uma verdadeira batalha pelas nossas vidas e pelo nosso bem-estar nesse mundo, já que aqui, sim, aqui é o nosso campo de prova, aqui é o nosso campo de batalha. E como nós lemos aqui em Efésios 6,12, a nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas, mas sim contra os principados e potestades, aos dominadores desse mundo tenebroso, deste mundo em que vivemos. Então, às vezes uma pessoa está fazendo mal para você, ela não quer o seu bem, ela detesta você, ela te odeia, mas não é ela, não é o físico dela, não é do organismo dela, do corpo dela que ela não gosta, mas sim, às vezes, do bem que existe em você. Às vezes essa pessoa está em trevas e os espíritos, os demônios que vivem nessa pessoa, o reino que essa pessoa almeja, o reino das trevas, o reino do mundo, o reino do egocentrismo, o reino do humanismo secular, que está tão vinculado a essa pessoa, detesta você, que é um servo e uma serva de Deus, alguém que busca o reino de Deus, alguém que se preocupa com a palavra de Deus. Então a sua luta não é contra essa pessoa, mas sim o que está por trás dessa pessoa, os espíritos que dominam essa pessoa. Quantas vezes nós já não vimos, muitas vezes na internet, pessoas sendo exorcizadas? Na maioria das vezes isso é falso, é falcatrua, mas isso existe. O próprio Jesus expulsou o endemoniado gadareno. O próprio Jesus repreendeu o mar antes de chegar naquele local onde estava o endemoniado gadareno. E se Jesus repreendeu o mar, é porque estava havendo alguma intromissão demoníaca no próprio clima ali no barco. Você pode ver que Jesus ele repreende. Jesus ele não simplesmente fala, vai embora. Jesus repreende aquilo ali. A palavra repreender, ele está repreendendo algum espírito, ou alguns espíritos que estavam atuando no clima naquela região, para que Jesus não chegasse no endemoniado gadareno e não o libertasse. Porque o que estava acontecendo com o endemoniado não era um demônio, era uma legião. E uma legião romana era composta por 1000 soldados. A batalha espiritual, ela existe sim. Cada um de nós tem o seu anjo protetor. E um dia nós vamos conhecê-lo. Cada um de nós, Deus cuida como se fosse a menina dos seus olhos. Mas não é só um cuidado aparente, um cuidado que a gente pensa que é algo subliminar, que é algo que realmente, Deus cuida de nós
como de uma maneira patriarcal, olhando por nós e querendo bem para nós. Não. Deus cuida da gente realmente. Deus envia os seus anjos para cuidar de nós, para nos livrar do mal, para livrar do laço do passarinheiro, para livrar da peste perniciosa. Eu já tive revelação na minha vida de pessoas que disseram que Deus cuida de mim, da minha família, como uma redoma de fogo, como se fossem anjos ali, e são anjos batalhando ao meu derredor, para que nenhum mal atinja nem a minha família. E se não fosse esse cuidado de Deus na minha vida, eu já estaria perdido, eu nem sei aonde eu estaria. E nós temos que orar e vigiar todo santo dia, em todo momento, para não cairmos em tentação. Essa batalha espiritual, ela existe sim, ela é mais real do que você imagina. Ou você acha que esses filmes que a gente olha, de Hollywood aí por aí, da Marvel, da DC Comics, mostrando os portais, mostrando o multiverso, você acha que isso tudo é à toa? Você acha que eles tiraram isso daí da onde? Existe por trás da empresa cinematográfica de Hollywood um mundo espiritual muito pungente, muito vivo. Eles estão lá adorando, sim, adorando o mal, adorando a Satanás, através dos seus filmes, através das suas músicas. Para quê? Para que esse mundo espiritual, para que esses demônios tenham força através dessas pessoas. E nós somos o quê? Nós somos como ovelhas lançadas ao matadouro. Foi o que Jesus disse para os seus discípulos. Vocês irão, eu encaminho vocês como ovelhas para o matadouro. Jesus não estava dizendo isso por acaso, meu amado e minha amada. Jesus não estava inventando isso. Ele sabia que essa batalha espiritual existe. Ele sabia que nós temos que vigiar, que nós temos que orar, que nós temos que jejuar, que nós temos que meditar na palavra de Deus todo santo dia, para que esse mundo tão tenebroso não nos trague, não nos engula. Imagina assim, você é uma pessoa do mundo, uma pessoa que não serve a Deus, uma pessoa que não tem nem aí para Deus, e às vezes uma pessoa que nem acredita em Deus. E você busca os prazeres do mundo, os prazeres da carne, aquilo que o dinheiro pode comprar, é isso a sua vida. Você não tem uma ambição do reino celestial, você não crê em Deus, em nada disso. A sua vida é só o que você pode comer, beber e desfrutar. E quando você é atingido por uma doença maligna, você começa a se dobrar, você começa a buscar a Deus, você começa a praticar o que Deus pede em oração, em jejum, e de repente você começa a buscar a Deus e Ele te ouve e Ele te cura. A partir do momento que você é curado e que você buscou a Deus, talvez você vai crer em Cristo. A sua guerra, a sua batalha será ainda pior do que você antes praticava. Agora sim você vai ter uma batalha. Por quê? Porque antes você não tinha nenhuma batalha. Você já era do inimigo. O inimigo vai batalhar por quem? Por aquilo que ele não tem. Ninguém luta por algo que tem. O inimigo ele vai fazer de tudo para que você caia em tentação e para que você dê o quê? Uma brecha. Para que ele entre na sua vida e arrebente com você. Porque o inimigo ele precisa de uma legalidade para chegar diante de Deus e falar, olha, você está vendo ali a Maria? Olha, você está vendo ali o João? Então, ele pecou contra o Senhor. Então, eu requeiro que o Senhor deixe que eu entre na vida dele para estragá-lo. Deus vendo aquela legalidade, aquela brecha que você deu, o que Deus vai fazer? Deus é justo. Foi o que aconteceu com Jó. Jó não tinha nenhuma legalidade, nenhuma brecha. E mesmo assim Deus permitiu que o inimigo provasse ele, daquela forma tão horrível que foi provado. Quanto mais eu e você. Então essa batalha espiritual, ela existe sim. Ela é pungente, ela está ao seu derredor. 360 graus você está cercado por anjos e por demônios. E se não for a presença de Deus na sua vida, se não for Deus te livrar e te proteger, você já estaria perdido. Não pense você que crê na palavra de Deus e que busca Deus, se você deixar a palavra de Deus, se você vir para o mundo, que tudo vai melhorar. Não, talvez você morra, talvez o diabo te mate, porque você saiu da proteção de Deus que você estava e se lançou para esse mundo tão tenebroso.
cara, o diabo vai vir em cima de você, vai te arrebentar, vai arrebentar com você e com a tua família. Por quê? Porque você não tem mais aquela proteção que impedia o ataque do inimigo. Imagina uma redoma de fogo ao redor de você e da sua casa, onde o inimigo manda flechas e não passa. É a mesma coisa, desse jeito que é batalha espiritual. Imagina você ter uma legião de anjos lutando por você. Isso acontece. Anjos ministradores, anjos guerreiros lutando com espadas de fogo ao teu favor e da sua família. É isso que Deus faz por você quando você ora e quando você pede e quando você vive uma vida inteira para o reino de Deus. Então, respondendo à indagação desse vídeo, sim, a batalha espiritual ela é real. O mundo espiritual é real, muito mais do que a gente imagina. E nós temos que fazer o que Jesus pediu, viver em constante oração e vigília para que nós não sejamos tentados e caímos nessa tentação. É isso que a gente tem que lutar, meu amado e minha amada, todos os dias. Lutar para que isso não aconteça conosco. Tudo bem? Esse é o vídeo de hoje. Que Deus nos abençoe.